Olá, internautas aqui da TV 61, estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, pelo Expresso 61 e TV 61. E hoje eu estou aqui com a Emília Joana Vieira de Oliveira. A Emília é doutoranda em Estado, Direito e Constituição pela UNB, a Universidade de Brasília. Ela atua também como pesquisadora nos grupos de pesquisa em cultura jurídica e Atlântico Negro, que é o MARÉ, que é um grupo também lá da UNB, e o grupo de estudos O Direito Achado na Rua, coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior, da UNB. Ela também atua como extensionista no Centro de Documentação Quilombola Ivo Fonseca, que é do CONAC UNB, né? E nós vamos falar com a Emília Joana sobre a diáspora negra, colonialidade, racismo, questão quilombola e emancipação. A gente teve aí, Emília Joana, um 13 de novembro, além de ter sido um 13 de novembro que não reconhecemos como a abolição, que para nós é inacabada, né? Na verdade, ele é um dia nacional de denúncia contra o racismo, e nós tivemos aí no seu entorno um massacre, né? Lá em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em que foram assassinados 28 pessoas, a maioria negra, e eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque isso faz parte desse conjunto do genocídio da população negra, né? Antes de começar no tema específico da nossa conversa, queria também que você falasse sobre o seu trabalho junto ao grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Como vai você, Emília? Tudo bem? Oi, João, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu quero parabenizar pela iniciativa também, né? Acho que esse esforço tão importante nesse momento e dessa temática também de reflexão, né? Eu acho que dentro do direito achado na rua, a gente tem um esforço que é teórico, político, né, de praxis, que é de conseguir abrir novos caminhos, né, para pensar uma leitura que seja uma leitura crítica, né, do direito, mas que principalmente para pensar os conflitos que estão instaurados na sociedade e os sujeitos que estão, enfim, circunscritos a esses conflitos, né, os sujeitos e as sujeitas. Então, me vejo muito dentro do direito achado na rua, dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva primeiro, né, pensar a centralidade dos conflitos, mas pensar também que esses conflitos se situam, né, em determinado lugar, em determinado território, e estão intimamente relacionados, né, numa inscrição conjunta entre corpo e território, a determinado sujeito e sujeita. Então, além da necessária, né, de uma trajetória que a gente tem do grupo de construção crítica sobre a praxis e a agência das mulheres, também me filio a uma construção histórica que tem aí Gisele, Clóvis Araújo, tantas e outras, Luciana Ramos, que também tem pensado o direito achado na rua a partir de uma perspectiva afrodiaspórica que coloca a centralidade de pensar não só a agência da população negra, mas também as repercussões da diáspora africana, né? Eu acho que se ligam muito com pensar as repercussões da inserção do sujeito, da sujeita negra dentro do Estado brasileiro, e também pensar essa temática, né, sobre o que aconteceu com o negro no Brasil no dia 14 de maio, né? Enfim, do dia 13 para o dia 14, O famoso dia seguinte, né? O famoso dia seguinte. Isso. Eu acho que os desafios, né, do dia seguinte ao dia 13 de maio, assim, o que me parece é que o 13 de maio, ele se inscreve muito numa retórica e numa narrativa, né, que também apaga não só uma agência da população negra, né, por liberdade, por direitos, por disputar mesmo esse sentido e o lugar na nação, mas acaba por apagar também
que essa agência, ela era uma agência já de uma total, já existe um limite, né, tanto por um medo da quantidade de rebeliões que se tinha, né, naquela véspera, mas também porque já existia um total limite, né, um esgotamento, assim, não só porque o Brasil faz a abolição, é o último país a abolir a escravidão nas Américas, mas também porque existe a perspectiva tanto de um discurso que atribui a liberdade, né, à princesa Isabel, ou que relaciona também as questões diretamente a pensar os fluxos comerciais de reconhecimento por parte da Inglaterra, né? E aí eu acho que dentro de uma teoria constitucional, inclusive que reconhece outras expressões, não só a partir dos quilombos de contraposição às noções de Estado, mas também a partir da Revolução Haitiana, em marcos constitucionais que são diferentes, né, para além dos europeus e dos norte-americanos, a gente também precisa entender que existia aqui no Brasil, e existe, porque ela se dá como um contínuo histórico, uma série de reivindicações, né, de sujeitos coletivos de direitos e coletivos de direitos, que a gente pode perceber, por exemplo, no reconhecimento da Carta de Esperança Garcia, reconhecida como uma petição, né, escrita em 1770, mas que você percebe que existe uma agência, né, da população negra que foi sistematicamente apagada dessa memória, né? E as repercussões, acho que isso, para pensar o presente, esse processo de genocídio, as repercussões me parece que estão muito inscritas na retórica, né, institucional, no comportamento e na retórica, né? Primeiro porque o comportamento é um comportamento que desagrega a humanidade daquelas pessoas naquele território, né, e possibilita uma inserção e uma atuação policial, mesmo num contexto onde o Supremo Tribunal Federal recentemente, né, tinha já se posicionado e já colocado, né, que, enfim, no contexto de pandemia, justamente depois, principalmente da oitiva na audiência pública, não se pode ter uma ação policial, né, dentro de uma favela, mas também a excepcionalidade, né, que é colocada justamente para confrontar a decisão do Supremo, ela fala de um estado de exceção que é recorrente, né? Eu acho que isso também liga passado e presente, assim, porque você vê que a população negra não tem uma experiência concreta de democracia, e não por acaso, é por isso que as organizações, né, negras também estão afirmando isso, né, a Coalizão Negra por Direitos, para além de fazer uma campanha nesse momento de solidariedade, para arrecadação de alimentos, enfim, de outras questões, também coloca uma síntese, né, que é com racismo não há democracia. Então, a Constituição do Estado brasileiro e dos marcos que a gente tem como democráticos, né, permitem que outras pessoas, né, que não estão inscritas numa cidadania universal, experimentem constantemente um estado de exceção, justamente a partir das repercussões do dia 14 de maio de 88, de 1888, e você tem uma retórica que é uma retórica que trata isso com muito desprezo, né, dessas vidas, desses territórios, desses corpos, assim, no pronunciamento dos policiais envolvidos na chacina, ficou muito evidente que os policiais, né, e a polícia naquele momento tratou todo mundo como se fossem, né, suspeitos, como se fossem traficantes, e na repercussão disso, as pessoas foram investigar as pessoas que tinham morrido e que tinham algum envolvimento, né, enfim, e isso não, na verdade, não atingia a própria investigação, né, porque a Polícia Civil estava ali inserida numa investigação há um ano, e é tão contraditório isso que a maior apreensão que a gente teve de armas recentes não foi, né, numa favela, pelo contrário, né, foi num bairro rico, inclusive muito ligado à milícia. E essa semana a gente teve também no Rio de Janeiro uma apreensão num apartamento, né, num bairro nobre, de mais de 300 pés de maconha, numa manchete que, claro, não nomeou as pessoas e não as colocou também, né, como traficantes, enfim. Então, acho que se inscreve, e aí essa é uma repercussão do dia 14 de maio também no Brasil.
atribuir a corpos não brancos, né, a experiências não brancas, automaticamente uma noção de crime ou de desvio ou de todos os elementos que afastam, né, de uma cidadania plena e podem, né, fazer com que essas pessoas experienciem constantemente, reiteradamente, sistematicamente, situações de violações de direitos humanos, né? Exatamente. A gente tem aí o racismo estrutural em estado bruto, né? Só para complementar a informação que você traz aí, da diferenciação, né, de tratamento nas abordagens policiais, vamos dizer assim, nas operações policiais, lembrando que esse condomínio, que é o condomínio lá da Barra, né, é onde mora o presidente da República, o genocida Jair Bolsonaro, e que a apreensão de 117 fuzis, ou 119, não lembro agora exatamente o número, é de um dos que foram apontados como assassino de uma mulher negra, Marielle Franco. E o sujeito é vizinho do Bolsonaro, né? Outro exemplo, né, Emília, que a gente pode trazer também, é a apreensão de 500 quilos de pasta base de cocaína no helicóptero de um, um senador tucano, né, lá de Minas Gerais. E, então, assim, esses exemplos estão aí para demonstrar, né, essa disparidade, né, dessa situação. Então, mas, Marília, vamos entrar na questão quilombola? Vamos. Você mencionou a questão da diáspora e das resistências dentro do 13 de maio, e as resistências dos quilombos foram as primeiras expressões da luta contra a escravidão, né? Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que esse esforço, né, que é um esforço tanto do direito quanto da historiografia, enfim, quanto, enfim, né, das pessoas que se colocam num campo crítico, a gente também questionar sobre quais marcos, né, tanto marcos temporais quanto marcos de representação, que foram também construídos esses aspectos, né, de pensar, enfim, uma crítica mesmo ao Estado como ele se desenha. E aí eu acho que dentro do nosso projeto político do Direito Achado na Rua, que tem como, enfim, né, dos nossos objetivos é sempre pensar na necessidade de se determinar o espaço político onde se desenvolvem, né, as práticas sociais, que a gente pode trazer e escrever, né, como práticas sociais de liberdade. Isso coloca para a gente, na experiência do Brasil e na experiência quilombola, um espaço político que é um espaço onde em todo o Brasil, né, a gente tem aí o historiador Flávio de Santos Gomes, com uma literatura extensa sobre isso, colocando a presença da organização quilombola em todo o território nacional, né, enfim, a partir do século XVI, então você tem ali, tanto na literatura de Flávio de Santos Gomes, como de Beatriz Nascimento, ali a partir de 59, enfim, 79, mas já no século XVI, você tem uma organização, então você vê que à medida em que o tráfico negreiro, né, vai se ampliando nesse fluxo, né, dentro ali do Atlântico, e tendo o Brasil, né, um dos maiores contingentes de recebimento, né, do tráfico dentro desse empreendimento colonial, à medida em que o tráfico vai se ampliando, à medida em que o tráfico vai trazendo pessoas nesse movimento chamado diáspora africana, você também tem uma constituição de resistências que se dão por meio dos quilombos e de também práticas diversas em todo o território nacional, né? Geralmente a historiografia atribui isso muito aos lugares litorâneos ou ao Nordeste, ou centra muito essa experiência em experiências que são experiências necessariamente de repercussões de fuga, né? Mas acho que o primeiro esforço teórico-político do direito achado na rua é reconhecer que no nosso esforço de enunciar, né, uma organização social da liberdade que se constitui, né, dentro da experiência brasileira, a partir da negação da liberdade, né, dentro desse processo do tráfico
no comércio atlântico, é reconhecer, primeiro, que na definição desse espaço, né, onde se constituem novas práticas sociais, sobretudo práticas de liberdade, você vai ter experiências em todo o Brasil, não só no Brasil, né, mas na América Latina e no Caribe também você tem experiências que são experiências de agrupamentos quilombolas. Acho que o segundo aspecto que é muito importante é trazer esses sujeitos, essas sujeitas, como sujeitos que elaboram transformações sociais, né, de forma coletiva, e que, sobretudo, pensam, né, uma contraposição ao Estado que estava se organizando e atuam, né, por mais que haja um silêncio aí de mais de 100 anos, né, de 1888 até 1988, com a promulgação da Constituição de 1988, o Estado se silencia, né, por mais de 100 anos sobre uma organização que permanece, né, seja no espaço institucional ou não, as comunidades quilombolas permanecem organizando-se por acesso a direitos, por acesso ao território, à regularização fundiária, mesmo num contexto de conflito, né, é fruto dessa luta que é histórica, né, e é desde o momento em que você tem essas repercussões do tráfico escravocrata aqui no Brasil e a Constituição dos Quilombos. Então, até a gente ter a Constituição do artigo 68 do ADCT, você tem, então, um contínuo, uma prática histórica de contínuo que interdita justamente também a narrativa de que a experiência do quilombo é uma experiência do passado, né? Uma experiência que não existe mais, ou que é uma experiência que está necessariamente ligada à fuga ou necessariamente ligada à escravidão. E mais, né? Eu acho que com a agência das comunidades quilombolas, né, enfim, das organizações como a CONAC e outras organizações, durante esse período de mais de 10 anos, né, de disputa no STF pela constitucionalidade do decreto 4887, você vê também que tanto nos espaços institucionais, mas também no dia a dia das comunidades, seja no espaço público, ou, enfim, no espaço urbano ou rural, você tem também uma presença e uma importante agência de mulheres, né? Isso também é uma ruptura com uma figura que foi muito construída em torno do mito de Zumbi, né? Que seria uma agência muito masculina, né? E aí você vê uma agência de mulheres, né? De lideranças, majoritariamente de mulheres, pensando e disputando o Estado, o direito ao território e o direito às políticas públicas, né? Então, acho que, por último, para pensar o nosso esforço também político e teórico de pensar dados derivados dessas práticas sociais, para pensar, né, novos direitos, novas categorias jurídicas, eu acho que a gente também precisa trazer a centralidade, como tem se dado essa agência historicamente, quais são as noções que encapsulam, né, ou restringem as experiências do quilombo e das comunidades quilombolas, e pensar também em como incorporar os enunciados jurídicos que majoritariamente mulheres estão disputando, né? No meu trabalho, a partir da experiência da comunidade quilombola de Rio dos Macacos, na Bahia, que é uma comunidade que enfrenta, desde a década de 50, um empreendimento, né, que se inicia depois, na década de 70, durante a ditadura militar, a partir da construção da base naval de Aratu, é uma comunidade que, então, disputa o direito ao seu território, né, inscrito em todas as diretrizes que a gente tem de regularização fundiária, enfim, mas que também disputa os sentidos pelo direito à água, né? Então, é uma comunidade que tem as suas lideranças enunciando que a água é parte do território e que sem água não há vida, né? Então, existem uma série de significados, de disputas que estão sendo construídas, sobretudo agora, no momento da pandemia, que são muito importantes, né? Sejam observados. Inclusive, agora, durante a pandemia, essa comunidade teve uma decisão de uma juíza que reitera a negativa do uso da água da comunidade. Então, e eu acho que o contexto da pandemia também, pela necessidade de que as comunidades quilombolas, né, acionem o STF para garantir direitos mínimos, né, pensar, enfim, a necessidade de monitoramento dos casos, dos óbitos, não a racialidade nos painéis do Ministério da Saúde, sequer estava
estava sendo feito esse registro pelo Estado, e um outro aspecto muito importante é que as próprias comunidades tiveram que construir as suas agências de enfrentamento à pandemia, né? Então, foram as próprias comunidades que fizeram barreiras sanitárias, que fizeram essas disputas, estão sendo as próprias comunidades que agora estão disputando, por exemplo, enfim, os processos de vacinação, né? Verificar se a vacinação está correta, se os prazos estão corretos, se as quantidades estão corretas, enfim, ter que disputar isso dentro de uma necessidade de anunciar que a população negra, de modo geral, né, está mais vulnerável pela uma série de condições históricas a um momento de pandemia, né? Muito bom. Emília, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, né, eu cobri muito, fiz muita reportagem sobre quilombos, principalmente em Mato Grosso. Só na região próxima de Cuiabá tem mais de 40 quilombos na região de transição entre o Cerrado e o Pantanal mato-grossense, né? Você deve ter conhecimento um pouco disso. E o estado inteiro está pontilhado de quilombos, inclusive quilombos urbanos dentro da capital e da cidade vizinha chamada Várzea Grande. E você mencionou o caso de Aratu, na Bahia, e tem muitos outros casos que a gente está vendo todo dia tem informação sobre isso. E esses quilombos, esses que eu já me referi, todos eles enfrentam o problema da titulação, que é um problema grave, né? Um problema que é grave e paralisou completamente nesse governo fascista, né? Que declaradamente não gosta de negro, já fez declarações, né, contra os quilombolas, né, chamando quilombola de preguiçoso. O vice-presidente fez a mesma coisa, chamando negro de preguiçoso. E ele emperra isso ao mesmo tempo em que ele emperra não só em relação aos quilombos, mas todas as comunidades tradicionais, principalmente indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Ele emperra qualquer possibilidade de que essas comunidades garantam os seus direitos, né? Então, a gente vive um momento da vida política brasileira com esse governo de retrocesso e da barbárie, e isso, eu queria que você comentasse isso, né? Porque muitos direitos que foram conquistados nos últimos 20 anos, ou pelo menos nos últimos 18 anos, né? Inclusive da mobilização, da organização dessas comunidades, da luta pela demarcação, da luta para que se cumprissem os dispositivos constitucionais de garantia da existência dessas comunidades. Então, eu queria que você comentasse isso, né? Esse momento que a gente vive de retrocesso e todas as ameaças que esse governo fascista vem impondo a toda a sociedade brasileira, especialmente as comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas, etc. Eu acho que esse enunciado, né, sobre como se daria o não compromisso do governo com as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais, né, os povos indígenas, já era um enunciado que estava no seu repertório eleitoral, né? Então, enfim, o conjunto de defensores e defensoras de direitos humanos, as comunidades, esse já era um repertório que, enfim, já nos ameaçava, né? E aí, do ponto de vista da conjuntura, o que a gente viu foi primeiro, a gente já tinha uma queda significativa nos recursos do INCRA, e a gente vê uma completa desmobilização em outros espaços, né? Então, você tem uma repercussão agora, por exemplo, desse processo, né, que é um processo onde o ministro do Meio Ambiente abre as possibilidades, né, de avanço do agronegócio em várias áreas, de avanço do garimpo. Você tem agora nessa possibilidade, não só, enfim, o avanço da grilagem, mas a discussão sobre o licenciamento ambiental que vai ser votada, já foi votada na Câmara, né, que vai ser votada no Senado, é algo que a gente sabe que é extremamente ameaçador para as comunidades tradicionais, de forma geral.
E para proteção, porque, enfim, né, você tem ali os sujeitos e as sujeitas que garantem, a partir de um outro modo de vida, a proteção de biomas que são biomas centrais, inclusive para os modelos econômicos que o Brasil tem possibilitado uma abertura, né? Então, para o próprio agronegócio, ter esse desmatamento em série, ter, enfim, a interferência nesses biomas, é algo que altera, por exemplo, o ciclo das chuvas, né? E as repercussões disso, principalmente pensando, né, numa interferência do capital financeiro internacional, eu acho que está muito presente em todas as áreas, né, no Brasil hoje, infelizmente. É possível ver, por exemplo, o avanço de grandes empreendimentos, o que se articula no território, né, compreendido como Matopiba. É possível ver um avanço, né, de algo que começou lá atrás, no Fórum Mundial da Água, que é a possibilidade de privatização das águas, das fontes, né, dos nossos aquíferos. Recentemente, a Coca-Cola adquiriu uma quantidade expressiva, né, dentro da floresta amazônica para, enfim, conseguir também garantir o acesso a, aspas, sua matéria-prima, que é negada, né, para a gente como um direito humano, e tem aí nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, nas comunidades tradicionais de forma geral, um bem essencial, não só um bem essencial aos modos de vida, né, é um bem essencial para todos os modos de vida, e que essas comunidades atuam como protetoras e garantidoras, né, de uma possibilidade de futuro também. Então, enfim, a própria retórica também de ameaça da Convenção 69 da OIT no Brasil, né, que o Estado brasileiro já é signatário, e que a gente sabe que isso, né, enfim, pode ser muito significativo do ponto de vista dessa conjuntura de conflitos que a gente tem, é algo que é muito preocupante, porque no contexto da pandemia, né, a gente já tem uma afetação diferente, né, dessas pessoas, uma chegada da morte de forma diferente, infelizmente, né, não se priorizando as comunidades quilombolas no plano de vacinação, enfim, a nível municipal e a nível estadual. A gente vai ter uma série de repercussões, que são repercussões também sobre a memória, né, dessas comunidades, enfim, a perda de pessoas que carregam um registro memorial, ancestral, pela oralidade, né, enfim. E você tem também nesse contexto, que é um contexto de luto constante, né, de morte, uma completa ausência, né, de políticas públicas. Primeiro porque no plano plurianual, no plano, né, referente ao período de 2020 a 2023, você não tem uma ausência de política pública de saúde específica para a população negra, embora você tenha um conjunto de disposições específicos, né, de um plano específico de política pública que seja pensado, né, e voltado para a população negra, mas você não vê também um esforço, uma agência, e isso é desmontado, né, em todos os níveis. Então acho que desde o desmonte, pensando a necessidade de garantia do território, né, para a garantia, enfim, de acesso a outros direitos, para a garantia da vida, e pensando também que a garantia do território no Brasil está afetada constantemente por conflitos fundiários, né? A gente tem um desmonte do INCRA, enfim, perseguição de funcionários, até de funcionários públicos, né, que estão em outros lugares, no INCRA, no IBAMA, na ICMBio, enfim, na própria FUNAI. Então, acho que essa conjuntura também é uma conjuntura que se assume uma retórica desde a eleição, e com o tempo, né, você só agudiza uma ameaça, né, um processo mesmo de deliberação, né, então uma agência institucional que delibera para a não manutenção da vida dessas pessoas, e sobretudo numa pandemia o resultado não vai ser outro que o resultado morte, né, e aí quando a gente está falando de morte, não é só a morte física, né, mas é o extermínio que ele é físico e simbólico, e que ele relaciona, né, intrinsecamente nessas existências, corpo e território, né? Muito bom, Emília Joana Vieira de Oliveira, agradeço demais você aqui no nosso programa O Direito Achado na Rua, pelo Expresso 61.
Adorei muito. Vamos conversar depois mais. Eu acho que tem muito assunto aí para a gente discutir, mas infelizmente o que nós delimitamos de tempo aqui para o nosso programa está se esgotando. Agradeço você e deixo aí para as suas considerações finais. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Eu, para finalizar, né, queria só deixar um alerta, né? Primeiro, um alerta para a sociedade de forma geral, para que a gente fique atento, né, com as repercussões do que está sendo construído agora no âmbito legislativo. São ameaças muito concretas, né, que estão sendo colocadas, né, a expressão passando a boiada, né, que significa todo o conjunto relacionado ao agronegócio, à mineração, à grilagem de terras, enfim, não é por acaso que isso está acontecendo, e colocar a necessidade também de que as pessoas, né, pensem e desconstruam os imaginários que foram colocados aí ao longo da vida para a gente, como se as comunidades quilombolas fossem experiências do passado, né? As comunidades quilombolas são experiências do presente. E, por último, acho que para a gente, né, que está no direito, a necessidade de trazer essa praxis política também com seus significados jurídicos, né, para a constituição de novas teorias, de novos significados, de novas disputas também no plano dos direitos e garantias fundamentais, né? Acho que isso é muito importante, inclusive para que a gente possa pensar o futuro no momento em que, infelizmente, a gente está imerso diante de uma ação institucional, né, de produção de genocídio num quadro de morte. Muito bom. Obrigado, então, você. E a gente volta na próxima semana. E gostaria de ter você aqui com a gente em outras oportunidades, viu, Emília? Grande abraço para você.